Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Vou te explicar então a questão entre Hamas, Palestina, o que é o quê, tá? Sim. A faixa de Gaza é um território que está geograficamente desconectado da Cisjordânia, da Judéia e da Samaria, que é onde está o resto da Palestina. A faixa de Gaza foi evacuada. Ela historicamente, Gaza, historicamente, era um assentamento judaico, ok? Antes dos árabes chegarem em Gaza, Gaza era judaico. Deixa para lá que tem um revisionismo histórico gigante, que o povo fica falando do pleito milenar do povo palestino. Isso é uma coisa que a gente precisa de umas 3 horas para resolver. Então, eu vou deixar essa questão para um próximo podcast, quem sabe. Tá? Então, o que aconteceu? Israel tirou a sua população civil de dentro de Gaza e disse, beleza, vamos estabelecer política da boa vizinhança. População civil israelense sai de Gaza, a gente cede soberania total para a autoridade palestina com uma condição. A condição é que o território tem que ser democrático. Então, Israel, inclusive, financiou um processo eleitoral democrático. Houve uma única vez eleição, elegeram um representante do Hamas, nunca mais houve eleição, faz 20 anos. Estabeleceu uma ditadura mais fechada, pior do que na Coreia do Norte, que está em guerra contra Israel e em guerra contra a Palestina, contra o governo do Fatah na Palestina. A autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, que é o primeiro-ministro da autoridade palestina, se ele aparecer em Gaza, ele vai ser tão morto quanto se eu aparecer em Gaza. Entendi. Eles também estão em guerra contra a autoridade palestina. E eles ficam tentando manipular o pensamento da população civil a não se alinhar com o Fatah, que é uma organização amena, moderada, que reconhece o direito de Israel a existir, que tem uma lista de problemas também. Deixa para lá. Pelo menos eles dizem, a gente reconhece que Israel tem direito de existir enquanto país e que tem direito de ser um Estado judaico, ok? Sim. Só um minutinho que meus filhos estão rindo alto. Aguenta só Tudo bem. ילדים, אפשר לא לצחוק בקול רם בבקשה, תודה. Só, desculpa. Entendi o que você falou aí. E o Hamas, não. O Hamas, ele só vai sossegar quando o Estado de Israel deixar de existir e todos os judeus que vivem aqui forem assassinados. É isso que eles querem. É outra perspectiva, tá? Agora, quando a gente vai falar do povo palestino, o povo palestino é vítima de liderança ou criminosa ou incompetente. Na minha opinião, do Fatah, da autoridade palestina, liderança incompetente. A autoridade palestina já recebeu a proposta da ONU, de Israel, da União Europeia, de estabelecer um país soberano palestino dezenas de vezes. Todas as vezes eles recusaram. Não foram nós, foram eles recusaram todas as vezes. Tá no Google, vai olhar, o povo fica falando sem saber. Sabe? Então, incompetente por parte da autoridade palestina e criminosa total por parte do Hamas. Aí a população civil, ela sofre as consequências de estar vivendo dentro de um sistema, por exemplo, tá? Se o meu filhinho, que tem 5 anos, numa escola daqui de Israel, se ele levantar a mão numa sala de aula e disser, professora, eu odeio os árabes, eu acho que tinha que matar todos os palestinos, tinha que acabar com esse povo, arrancar eles daqui, sei lá o quê. Mano, no mesmo dia vem um conselho tutelar na minha casa. A gente perde a guarda do filho. Vai dar processo criminal. É um pepino, porque não existe uma posição sistêmica. A gente fala muito de racismo sistêmico, né? Sim. Não tem uma posição sistêmica onde, dentro do nosso sistema de educação, do nosso sistema de saúde, tem um preconceito, um antagonismo contra os palestinos. Eu moro numa cidade onde 50%, talvez 60% da população é árabe palestina. E são meus vizinhos, a gente vive junto e faz churrasco junto e tá todo mundo bem junto. E eles não querem nada com aquele governo, nem da autoridade palestina e nem do Hamas.
em Gaza. A gente aqui, dentro do país democrático, a gente vive bem. Por quê? Porque os árabes israelenses vão para o sistema educacional israelense, onde discurso de inimizade, de ódio, não é aceito. Já é banido ali aquele discurso. É banido. Você não pode dizer que os palestinos são todos terroristas. Você vai para cadeia se tem uma coisa dessa. Não pode. Tá? Entendi. Dentro da Palestina, os caras estão desde pequenos ouvindo que Israel é o pequeno demônio e que os Estados Unidos é o grande demônio, e sendo doutrinados além da perspectiva social, civil, mas uma perspectiva religiosa que é contrária ao povo judeu, ao povo cristão, e essa não é a essência do islamismo. Talvez a maior paixão da minha vida, brother, é teologia comparada. Eu sou apaixonado pelos lugares onde o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, onde as ideias conversam. Talvez o meu escritor preferido, o cara que mais me conecta com Deus, é um muçulmano chamado Rumi. Então eu não estou falando contra o islamismo, porque o islamismo, em essência, é uma religião de paz, que não tem nada a ver com essa lenga-lenga e essa misturada política que veio dos movimentos seculares. É que a gente não tem tempo de entrar em tudo isso, mas tudo isso veio de movimento secular, de gente que não era conectada com a essência do islamismo e utilizou a retórica religiosa para se aproveitar de uma maneira para manipular a massa de um jeito mais fácil. E ganhar poder também, né? Ganhar poder, exatamente. Porque então, aí você pode usar esse poder para causar guerras também, né? Exato. Então eu vou te dar um exemplo bem prático. Vou omitir os nomes envolvidos aqui, porque, enfim, sabe-se lá. Mas como você falou, eu sou guia de turismo aqui em Israel. Eu trabalho já há muitos anos conectando comunidades ao redor do mundo com a história de Israel e com os dois lados. Eu estou toda semana na Palestina, toda semana em Jericó, em Belém, em vários locais. Eu tenho muitos amigos que são palestinos. A liberdade de expressão que eles têm, o nível de liberdade que eles têm é bem diferente do meu. Eu posso falar mal do meu primeiro-ministro, xingar o governo e eu não vou sofrer consequências por isso. Eles não, eles têm que ser muito mais cautelosos. Então, o nosso diálogo é sempre filtrado, né, com raríssimas exceções. Mas eu vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás eu descobri que um colega meu palestino, que é brasileiro, inclusive, tem dupla nacionalidade, mas vive há muitos anos na Palestina, e eu descobri que ele tem autorização para entrar em Israel, porque Israel não proíbe todo mundo de sair da Palestina e entrar em Israel. Ela só proíbe quem tem envolvimento com organização terrorista. Quem é gente de bem, empresário, gente de bem, pode entrar e sair sem problema. Você conseguiria, se um palestino então consegue trabalhar em Israel, fazer algo assim? Israel tem uma política de permitir que os palestinos entrem em Israel para trabalhar. Centenas de milhares de palestinos vêm trabalhar em Israel, porque se eles têm se eles trabalham para uma empresa judaica em Israel, o patrão judeu tem que pagar pelo menos um salário mínimo, e o salário mínimo, se ele volta para a Palestina, ele vai viver igual um rei. E se ele for trabalhar para uma empresa que fazendo exatamente a mesma coisa na Palestina, o chefe palestino pode praticamente escravizar o cara e fazer ele trabalhar um mês inteiro pelo que eu receberia aqui por um dia de trabalho. Tá? Então, além de Israel dar permissão de trabalho para centenas de milhares de pessoas que cruzam a fronteira todo dia e vêm trabalhar em Israel, Israel ainda permite a entrada de ou eu diria de dezenas de milhares de trabalhadores ilegais, que Israel sabe que eles estão passando em pontos porosos da fronteira para vir e trabalhar na construção civil. Todo mundo sabe, Israel sabe, o governo sabe, e a polícia não faz nada, porque a gente sabe que esse é o único jeito de entrar um pouco de dinheiro para a boca das famílias, efetivamente, na Palestina. Se botar o dinheiro na mão do governo, o dinheiro some e não chega para o povo. Tá? Com certeza. Então, descobri que esse meu amigo tinha autorização para entrar em Israel e ele nunca veio a Jerusalém, nunca veio a Tel Aviv.
E eu fiquei meio chocado, falei, mano, como assim, bicho? Vamos para Tel Aviv comigo, vamos sentar num barzinho, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. E a resposta dele para mim foi a de dizer o seguinte, e a gente é amigo mesmo, tá? Trabalha junto toda semana. A resposta dele para mim foi de dizer o seguinte, cara, eu tenho medo de ir para Tel Aviv, como que eu vou para Tel Aviv? Se eu for para Tel Aviv, vão me dar um tiro na cabeça. E eu parei na frente dele e eu disse, irmão, como assim vão te dar um tiro na cabeça? Como assim? Claro que não. Israel é um país democrático. Ninguém dá tiro na cabeça de ninguém. Não existe isso. Você não vai nem ser discriminado por ser palestino. Se andar em Tel Aviv balançando uma bandeira da Palestina, você vai ser abraçado a cada 2 minutos, que o povo da esquerda lá é apaixonado pela Palestina. Pelo amor de Deus. Que ideia é essa que você vai ser assassinado se cruzar a fronteira para dentro de Israel? Aí a resposta dele foi de dizer assim, Rodrigo, mas se eu te levar para Jenin, na Palestina, você não sai de lá vivo. Não sobe a nada, né? E esse é o ponto. Esse é o ponto. As duas coisas não são iguais. A gente não está falando da mesma coisa. Não é a mesma coisa. Israel é uma coisa e a Palestina é outra coisa, completamente diferente. Todo mundo que compara as atitudes do Hamas com as atitudes do exército de Israel, estava agora lendo um comentário no meu Instagram, mas e o povo palestino que está sofrendo nas mãos dos soldados israelenses há tanto tempo, quando o soldado dá chute em criança? Cara, vai olhar, abre o Telegram, vai olhar o que está acontecendo agora. Procura lá, War in Israel, vai olhar, porque não tem comparação, não tem comparação. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.